Olá, eu me chamo Otto Krieger, tenho 8 anos de experiência com substâncias psicodélicas e infelizmente o YouTube não tem deixado eu criar o conteúdo que eu queria criar e eu estou trabalhando para poder trazer um conteúdo no qual o YouTube não vai me incomodar. Já faz mais de um ano que eu não posto vídeo no canal, o YouTube removeu 2 vídeos que eu postei, um é esse da minha experiência com LSD, outro era sobre como identificar cogumelos mágicos. Mas infelizmente o YouTube está muito chato, como todo mundo sabe. Mas eu estou trabalhando, estou preparando novos conteúdos para trazer aqui no canal. Agradeço ao pessoal que entra em contato comigo pedindo para continuar com os vídeos. Eu não achei que esse canal que eu criei ia ter um alcance tão grande. Comparado com canais grandes, é um alcance pequeno. Mas comparado com o que eu achava, é um alcance muito grande. Recebi vários contatos de várias pessoas interessadas na terapia psicodélica, no combate da depressão, ansiedade, estresse pós-traumáticos, alcoolismo, dependência química e vários outros transtornos. Também estou me profissionalizando na área da saúde mental para poder melhor atender esse pessoal que entra em contato comigo, querendo cura para os seus transtornos, para os seus problemas. Através dessa nova alternativa, que eu garanto que nos próximos 10 anos vai ser uma revolução na área psiquiátrica e terapêutica de todo mundo. Tenho contato também em parcerias com terapeutas, com psicólogos que trabalham auxiliando pessoas que querem curar os seus transtornos com a terapia psicodélica. Entre em contato comigo se você tiver interesse, pelo Facebook e Instagram na descrição, que eu possa encaminhar você para eles também. Estou trabalhando para trazer o melhor conteúdo possível focado na terapia psicodélica e focado também não só na terapia, mas no mundo psicodélico em geral. Estou repostando esse vídeo aqui como uma forma de anunciar para quem entrou em contato comigo que sim, o canal vai continuar e eu tenho grandes coisas para trazer esse ano ainda aqui nesse canal. Então se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tudo isso que você conhece. Me segue lá no Instagram, me segue no Facebook, que eu garanto que até fim do ano vou trazer um conteúdo muito rico para vocês. Agora bora pro vídeo. Bom, aqui eu trago a minha primeira experiência com LSD na vida. Eu vou trazer uma série de vídeos com cada substância que eu usar sobre as mesmas condições, porque eu tenho um objetivo. Se você quer saber qual é esse objetivo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo que eu falo especificamente o porquê que eu criei esse canal e qual que é o meu objetivo. Então esse vídeo e todas as minhas próximas experiências eu vou trazer na mesma condição. Qual é essa condição? Na hora de dormir, sob influência de frequências Hertz. Eu vou trazer um breve resumo sobre o que é frequências Hertz para quem não conhece e depois eu vou deixar o meu relato. Eu escrevi tudo, eu escrevi um resumo do que eu estudei sobre as frequências. Escrevi também o meu relato porque se eu fosse falar assim eu não ia conseguir lembrar detalhadamente muita coisa, às vezes esqueci uma ou outra. E escrevendo eu consegui relatar detalhe por detalhe da minha experiência. Então eu vou ler frequências Hertz, mais especificamente a frequência 432 Hz, que é considerada a frequência do universo. A frequência 432 Hz é composta por proporções matemáticas encontradas na natureza que tem o poder de estimular a sincronização dos hemisférios cerebrais. Harmonizada com a música, as frequências causam um efeito tranquilizante e, em muitas situações, tem uma ação curativa. Isso porque ela ativa e eleva as atividades do hemisfério direito do cérebro, que é responsável pela imaginação e criatividade, em conjunto com o hemisfério esquerdo, que é o lado racional. Muitos conseguem cura para os seus problemas apenas fazendo um trabalho terapêutico com as frequências Hertz. Há uma explicação lógica para isso. Os sons da natureza, do mar, cachoeiras, pássaros, etc., têm um padrão sonoro mais harmonioso encontrado até hoje, classificado como a frequência 432 Hz, a sintonia mais perfeita existente.
Por isso ela possui o poder de afetar nossa mente, estimulando as ondas cerebrais a atingir profundamente a nossa consciência. Mas tudo isso também depende da entrega de cada um. A frequência pode até ser desconfortável, dependendo da pessoa e do estado mental que ela se encontra. O mesmo ocorre com a substância que a pessoa está ingerindo. O medo da entrega, de relaxar, fechar os olhos, deixar a substância agir em sua potencialidade total amedronta muitas pessoas, impedindo a experiência completa com a substância. Então, assim como droga é para todo mundo, mas nem todo mundo são para as drogas, as frequências também não são para todo mundo. Alguém que não tem noção do que são frequências Hertz e qual o seu objetivo pode ter uma experiência completamente desconfortável ouvindo elas, por exemplo. Isso também é o que separa o uso recreativo e o uso ritualístico, ou o uso do autoconhecimento, o uso terapêutico. Uma pessoa que usa droga com o objetivo de ficar louca, ela vai ficar louca. E não vai ser nada além de uma experiência psicodélica, talvez com várias cores, uma alteração da consciência, mas que não passa disso. Talvez, às vezes, chega a ser até algo insignificante, como o próprio nome já diz, recreação, uso recreativo. Mas quando é usado em contexto ritualístico, terapêutico, autoconhecimento, a intenção não é ficar louco, chapado, mas sim ter uma experiência para dentro de si mesmo, uma viagem pelos caminhos mais obscuros da mente. Por exemplo, uma realidade que eu não consigo enfrentar, problemas que eu não consigo encarar, vergonhas e medos reprimidos que eu não tenho coragem de assumir que está em mim, talvez, traumas que eu não tenho coragem de enfrentar, atitudes a serem mudadas ou que eu não consigo enxergar no meu dia a dia e que eu preciso mudar. Ou seja, eu almejo um objetivo, uma cura para a minha condição que eu não consigo solucionar com outras alternativas. Então isso é o que separa o uso recreativo do uso terapêutico. Eu conheço pessoas que usam droga psicodélica só para ficar chapada. Elas acham até graça da forma que eu digo como e para que eu uso. Elas não entendem, o objetivo delas é outro, é ficar chapado. Então, resumindo, a frequência 432 Hz, mais especificamente, que é o que eu estou usando e vou usar nas próximas experiências, é a frequência emitida pela natureza. É a frequência do universo onde até mesmo a representação do DNA humano é formada. Lembrando que a frequência 432 Hz, assim como todas as outras frequências, é apenas um som único e contínuo, que, ouvindo apenas ele, por si só, pode ser extremamente desconfortável. Tem um vídeo explicando melhor essa questão, que eu vou deixar aqui na descrição se você se interessou por frequências Hertz e não sabe o que é um vídeo que explica melhor sobre esse assunto, onde eles fazem até mesmo um teste específico com frequências Hertz, mostrando o poder real se usado da maneira certa com equipamentos apropriados. Porque há uma grande diferença entre a frequência usada separada e a frequência usada sob influência de instrumentos musicais, por exemplo. Por isso, até mesmo em muitos lugares, você pode até encontrar lugares falando sobre o mito da frequência Hertz, por exemplo, ou algo do gênero. É justamente porque a frequência em si é só um som único e contínuo que chega até a ser desconfortável. Mas as frequências Hertz, harmonizadas com a música, elas sim têm um poder enorme sobre a mente humana. E foi o que eu comprovei pessoalmente e é o que eu vou trazer aqui nesse relato. Então, depois desse breve resumo sobre as frequências, a minha intenção foi botar em prática algo que eu tinha curiosidade há um bom tempo. O que era? O nosso sono, ele tem estágios até a gente chegar no sono profundo, aquele tal do sono REM e tal. E antes de a gente chegar no sono profundo, o nosso cérebro ele começa um processo de relaxamento, de ampliação da criatividade. Por exemplo, muitas vezes a gente dorme com um problema, com uma questão que a gente não consegue solucionar, e no outro dia a gente acorda com a solução. Por quê? Porque durante o sono, o nosso cérebro ele criou espontaneamente a solução para aquela questão. Antes de escrever esse texto, justamente, eu acordei com uma solução na qual eu fui dormir pensando nela e não tinha resposta. Então eu pensei, por que não usar uma substância psicodélica na hora de dormir, que é quando o nosso cérebro está aumentando a criatividade, sobre as influências das frequências Hertz, que por si só já causam um efeito no nosso cérebro, já causam uma alteração.
Como eu falei, também tudo depende da entrega da pessoa. Muitas pessoas podem ser desconfortáveis às frequências, então isso é uma dica que não vai funcionar para todo mundo, mas se você gosta de frequências, eu recomendo muito a fazer o que eu fiz aqui. Se você gosta de frequências, se você usa algum psicodélico, eu recomendo muito você fazer o que eu fiz. Eu, por exemplo, quando escuto as frequências, sem influência de nenhum psicodélico, nada, só para relaxar. Quando eu fecho o olho, relaxo, me entrego às ondas das frequências, eu já sinto uma alteração enorme, eu já sinto uma calma, eu já sinto uma tranquilidade, eu já sinto uma alteração positiva no meu cérebro. Então o poder das frequências é realmente muito forte. E pensando nisso, eu resolvi botar em prática essa minha ideia, que resultou na experiência mais transcendente da minha vida com os psicodélicos. Então agora eu vou partir para o relato. Era por volta das 7h30 da noite, quando consumi 100 UG de LSD. Era LSD e não os famosos N-Bomb, pois eu sabia muito bem qual a procedência da substância, a diferença de preço, o gosto neutro, e eu já usei muitas vezes o N-Bomb. Minha intenção era consumir 200 UG, mas como era a minha primeira vez com LSD, decidi ir mais devagar, pois apesar de eu ter anos de caminhada com os psicodélicos, onde eu já tive experiências transcendentes e extremamente profundas e inexplicáveis, esta era uma substância nova, na qual eu não tinha conhecimento de como meu corpo iria reagir. 2 semanas antes, eu tinha usado 6 sementes de argireia nervosa, e foi muito forte, que até passei mal. Apesar de ter sido uma experiência fantástica, passar mal nunca é bom, né? E já que o LSD é mais forte que a argireia, eu fui com mais calma. Após colocar o papel na boca, pude perceber a diferença de todos os outros papéis de N-Bomb que eu já tomei. São substâncias completamente diferentes, mas eu gosto de fazer essa comparação, pois muita gente acha que está usando LSD, quando na verdade está tomando esses papéis de R$20 que amarga tudo a boca a ponto de empapuçar tudo realmente. Por exemplo, eu tenho colegas que tomam papel e não fazem nem ideia do que é N-Bomb. Para eles, todo o papel é LSD. O LSD é apenas a sintetização de um fungo do centeio, ou seja, algo natural praticamente inofensivo ao organismo. Já o N-Bomb é um processo químico criado para imitar os efeitos do LSD, altamente prejudicial devido às substâncias usadas. Enfim, voltando à minha experiência, pude perceber a rigidez do papel. Não se desmanchava na boca de jeito nenhum, tive que engolir. Gosto neutro, zero. Não senti nada além do papel na boca, ótimo sinal. Coloquei as frequências para tocar e deitei junto de minha mulher. Em questão de meia hora eu comecei a me embaralhar nas minhas palavras. Na verdade, isso sempre me acontece ao começar os efeitos de qualquer que seja a substância que eu usei. Pois quando eu uso algo eu procuro me entregar inteiramente, extremamente relaxado e de olhos fechados. A realidade física do mundo à minha volta começou a perder o sentido para dar sentido para aquilo que a substância queria me dizer. Nesse processo, uma simples conversa chega até mesmo a perder todo o sentido, por mais que seja algo extremamente simples. Deitado com minha mulher, eu pude começar a sentir um desdobramento do tempo. O espaço-tempo estava entrando em uma espécie de colapso. O tempo se desdobrava por cima dele mesmo. Pude perceber também que meu corpo começou a ser puxado por esse desdobramento e começou a fazer parte dele. Logo pude perceber uma onda espiral que desdobrava eu e o tempo juntos. Era como se essa onda espiral tivesse vindo do espaço diretamente para o meu quarto. Me pegou e começou a me tirar do meu quarto junto com o desdobramento que ela causava. Eu sentia que tudo girava em espiral e eu junto com o espiral. Certos momentos eu sentia que o desdobramento me jogava na parede, depois no teto, depois de volta para a cama. Era por volta das 10 horas quando um amigo meu bateu na porta de casa por conta de um problema de um trabalho que a gente estava fazendo junto. Com muita dificuldade, falei com minha mulher e ela atendeu ele e falou para ele que a gente resolveria isso no outro dia. No momento em que minha mulher levantou e saiu do quarto, eu senti como se tivesse arrancado o meu porto seguro de mim. Senti uma falta dela do meu lado como se eu estivesse há uns bons anos sem ver ela. Foi o momento mais perturbado da viagem. Enquanto ela não voltava, eu me sentia agoniado, ansioso, querendo ela ali de volta como eu nunca quis algo nesse mundo.
E ao mesmo tempo, o desdobramento me jogou pra lá e pra cá com muita turbulência. E a única coisa que me vinha na cabeça era: volta, volta, volta. E ela voltou. Deitou, me abraçou e todo o conforto que eu tinha antes voltou também. Foi quando eu comecei a perceber aos poucos que esse desdobramento em espiral estava sendo quase que 100% influenciado pelas frequências que eu estava ouvindo. Quando pensei nisso, recebi meio que uma confirmação. Sim, são as frequências. E nessa hora, o desdobramento das frequências começou a me tirar do quarto e começou a me levar para o espaço, para o universo. Foi algo como se as frequências tivessem falado para mim: sim, você nos descobriu. Agora te levaremos onde nós queremos que você vá. Eu comecei a ver as ondas formadas pela frequência. Eu podia lutar contra, tentar voltar, abrir os olhos. As ondas das frequências estavam lá mostrando que são elas que comandam. Me espantei com aquilo, pois eu vi que eu nada podia fazer contra aquelas frequências, por mais que eu quisesse. Foi a primeira vez na vida, durante uma experiência com algum psicodélico, que eu me questionei se eu realmente iria voltar ao estado normal. Mas a minha consciência de que era apenas uma substância de que seus efeitos passariam em algumas horas era maior, fazendo diminuir o meu espanto e aproveitar o momento. Foi quando me entreguei totalmente, pois pude perceber que lutar contra seria em vão. Neste momento veio o auge da experiência. Eu senti meu corpo se conectando às frequências. As frequências se alinhavam perfeitamente em suas ondas, e suas ondas começaram a despedaçar meu corpo no universo. Eu pude sentir parte por parte do meu corpo saindo de mim, passando na minha frente como se fosse em 3D, despedaçando e sumindo no universo. Aos poucos eu pude ver meu corpo inteiro se despedaçando e indo embora, junto com as ondas perfeitas das frequências do universo. Depois que meu corpo se foi, eu me senti parte do universo. Senti como se eu estivesse deitado extremamente relaxado em uma rede, mas em uma rede que ligava uma galáxia a outra galáxia, como se eu estivesse em um mirante do universo. Me senti um convidado do universo, privilegiado, com entrada VIP, sensação de que ele queria eu ali e de que ele estava extremamente feliz em mostrar toda a sua beleza infinita para mim. Ele também me mostrou que as suas frequências são as que aconselham a vida de cada pessoa da Terra, mas que muitas não ouvem ou nem querem ouvir, o que não era meu caso, por isso ele estava me mostrando tudo isso. Ele também mostrou para mim que minha frequência e a frequência da minha mulher combinam perfeitamente, quase que se fôssemos feitos um para o outro, e terminou me mostrando que muitas coisas aconteceram e irão acontecer para estragar a união de nossas frequências, mas que com a persistência o universo recompensará nossa união. Isso me trouxe uma certeza absoluta que eu nunca tive na vida de que estou no caminho certo e fazendo a coisa certa. Me senti extremamente honrado com esta revelação do universo para mim, mas ao mesmo tempo eu sentia que eu não merecia absolutamente nada do que o universo me mostrou. Foi quando comecei a desabar em lágrimas, chorando e soluçando igual uma criança recém-nascida. Foi um choro de limpeza, de alegria e infinita gratidão. Minha mulher acordou assustada comigo chorando, perguntando o que deu. Falei que eu estava bem. Ela me abraçou me acalmando, pois apesar de ter sido um choro bom, eu estava muito exaltado soluçando um monte. Depois as frequências foram me trazendo de volta ao quarto, com muita suavidade, delicadeza e perfeição. Conforme o efeito ia passando, era como se minha mulher estivesse sendo trazida do universo junto comigo, de volta para o mundo e depois para o quarto. Nesse momento eu olhava, contemplava e passava a mão pelo corpo nu dela. O tato era algo mágico, o corpo dela parecia infinito e se conectava ao universo, enquanto eu contemplava de boca aberta definitivamente a infinitude do corpo dela, que se conectou ao universo. Nisso os efeitos foram suavizando, até o ponto que eu dormi por volta das 4 horas da manhã. E no básico é isso aí. E nas próximas experiências eu pretendo trazer sobre as mesmas condições. A próxima, por exemplo, eu vou trazer com o Achanga DMT, sobre a influência de frequências Hertz na hora de dormir. Quero trazer com argireia, cogumelos mágicos, cacto São Pedro, ayahuasca. Esses são os meus maiores focos. Depois eu vou partir pro rapé e talvez eu até mude o foco do meu canal. Mas por enquanto o foco dele é o tratamento psicodélico. Então é isso aí, valeu e até a próxima.